Amigos, tudo bem? Eu sou Alexandro. Nós estamos estudando uma série de vídeos a respeito da morte, como entender o significado da morte, como entender a morte. Esta série está sendo feita em alguns vídeos curtos para que nós possamos compreender o significado e a esperança que há, né? Nós já fizemos 3 vídeos, esse é o 4º vídeo, né? E nesta série, né, nós vamos entender o significado da morte. Esse título tem o tema por A Morte que Traz Esperança. O que, Alex? Alguém morreu e trouxe esperança? Exatamente. Uma pessoa morre e traz esperança. Quem é esta pessoa que morre e traz esperança? Nós vamos ver tudo aqui neste vídeo, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e depois que você ver esse vídeo, acompanhar os outros com atenção para você ter uma compreensão ampla de todo o assunto e continuar acompanhando os vídeos que nós vamos para fazer o encerramento dessa série. Eu quero convidá-la a ler e vamos saber quem é essa pessoa em Marcos capítulo 16, 15, no versículo 34. Marcos 15, verso 34, que diz assim: A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Às 15 da tarde, às 3 horas da tarde, Jesus em uma cruz, ele havia sido crucificado, né, às 9 da manhã, e às 15 da tarde Jesus clama, né, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? E ele diz assim ainda o verso, né, que quer dizer, por que me desamparaste? Né? E ali Jesus clama, no momento de angústia, de dor, ele clama, né, e descobrimos que essa pessoa é Jesus. Agora vamos ver mais detalhes aqui em Lucas 23, 44. Lucas, capítulo 23, no versículo 44, que diz assim: Já era quase a hora sexta e, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas alturas entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Né? Já era quase 3 da tarde. A terra fica em trevas. O véu do santuário rasga, né, de cima a baixo. E aí então Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego a minha vida. Você lembra de Eclesiastes capítulo 12, né, que fala assim, se eu não me engano, o verso 7, né? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Mas aqui nós vamos ver que Jesus não volta para o pó. Ele vai ser enterrado, mas ele vai ser enterrado, ou seja, colocado em um sepulcro novo, numa caverna, mas ele não foi enterrado igual nós. E o corpo dele não voltou para o pó. Mas voltando aqui, né, ele rende o Espírito nas mãos de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Em João 19, verso 30, olha só. João 19, verso 30, lemos aqui. Quando, pois, Jesus entrou, tomou vinagre. Quando Jesus, pois, tomou vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui nós estamos vendo a visão de cada um dos evangelistas, né? Da morte de Jesus, a pessoa que morre e traz esperança. Geralmente o ser humano morre e não há esperança, mas essa pessoa de Jesus morreu trazendo esperança. Agora em Mateus, no capítulo 27, Mateus, capítulo 27, olha só que declaração incrível que o evangelista Mateus trouxe para nós.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Clama mais uma vez e ele morre. A morte que traz esperança. Quem é essa pessoa? Jesus, que clamou com grande voz e rendeu o Espírito. Olha só, eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, de cima a baixo, para não falar que foi alguém que cortou, que rasgou, rasga-se miraculosamente, de cima a baixo. O sumo sacerdote fica ali, acho que desesperado quando vê essa cena. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Houve um terremoto. A terra ficou em escuridão antes das 3 da tarde, como lemos, né? Fende-se as rochas, olha só. Tem um terremoto e fende-se as rochas. Abrem-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Corpos de muitos santos. Que é santo? Separado. Pessoa que é separada para um serviço sagrado. Aquele que se entrega a Deus e busca o perdão de Deus diário, ele se torna santo. Eu fiz as minhas atividades, pequei durante o dia, errei, falhei. À noite eu vou e peço perdão. A conta dos meus pecados são apagadas e começa novamente. No outro dia eu oro a Deus, saio, entrego o meu dia. No fim do dia, novamente eu entrego a Deus e aquela conta encerra. Entrego aqui em oração, em comunhão, em humilhar-me a Deus. E aí aqui diz, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Após a ressurreição de Cristo, no terceiro dia, ali era sexta-feira. Então, após Jesus ressuscitar no domingo, os santos que morreram no Senhor, que ressuscitaram na morte, né, de Jesus, eles ressuscitaram, mas começam a aparecer após a ressurreição. Há muitas pessoas na cidade santa, em Jerusalém, nos dias da morte de Jesus, nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás. Essa foi uma ressurreição especial. Depois nós estudamos a respeito das ressurreições especiais. Essa é uma ressurreição. Lembra que Elias morreu? Não, Elias foi arrebatado, né? Mas Enoque também. Mas Moisés, ele morreu. E Moisés aparece no Monte das Oliveiras juntamente com Elias para Jesus, para fortalecer Jesus, né? Ali, para falar palavras para Jesus e para Pedro, Tiago e João ver a grandeza de Deus, né? A visão de homens que estavam com Deus. Moisés representa os que morrem no Senhor e Elias representam os vivos que serão arrebatados, transformados para subir com Jesus. E aqui Jesus, né, ressuscita e os centuriões que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu não vou ler, mas diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. Quem morre em Jesus, ele é morto, e os que estão vivos serão transformados na ocasião da morte de Jesus. No dia da volta de Jesus, quem está vivo vai ser transformado. E aqueles que morreram desde a época de Adão, desde os primeiros, lá há 6.000 anos atrás, vão despertar, como eu falei no vídeo anterior, como uma profunda noite de sono. Todos vão acordar e vão ver Jesus. Em 1 Coríntios, e no verso 18 aqui, diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a palavra de consolo. Consolar uns aos outros com essa palavra. Que essa palavra possa ser um consolo, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão morrendo, né? Muitas pessoas estão morrendo. E eu quero dizer aqui para você que até o momento
já morreram 70.025 pessoas. Até ontem, domingo, morreram 70.025 pessoas aqui na nossa pátria amada Brasil. Mais de 70.000 famílias estão mais de 7.025 famílias estão enlutadas, que perdeu seus entes queridos, né? Milhares de pessoas morreram pelo mundo, estão enlutadas. É por isso que nós, né, aconselhamos a todos, seguidos do conselho do Ministério da Saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, das autoridades, dos governos municipais, federais e estaduais e federal, que precisa manter isso, é pedir para que todos, ao sair de casa, use a máscara de segurança. Use a máscara para proteger, tapando o nariz, a boca, né? Ao sair de casa, se for preciso para fazer uma compra, qualquer coisa, coloque a máscara, né? Eu estou em casa, então não vou colocar, mas eu saindo para fazer uma compra, uma coisa de necessidade, eu coloco a máscara, uso o álcool gel. E essas pessoas que morreram, elas estão dormindo no pó, aguardando agora, né, a volta de Jesus, dormindo no pó. Quando Jesus voltar, as pessoas que morreram em Cristo Jesus, elas vão acordar, elas vão despertar como uma profunda noite de sono. E aqui também, em 1 Coríntios 15, de 51, eu quero ler com você. Esse texto, 1 Tessalonicenses nós não lemos, né? Mas 1 Coríntios, nós vamos ler aqui, ó. Opa, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 15, do 51. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo